Então agora vamos olhar o Evangelho. Então aqui é semelhante ao reino de Deus. Jesus compara com a semente de mostarda e com o fermento. A primeira comparação, a gente pode tirar o quê? Primeiro que o reino de Deus começa pequeno, tá? Porque o grão de mostarda é o menor, um dos menores grãos, tá? Segundo, o que revela? Diz que tira a semente de mostarda e ela cresce, né? Então o reino de Deus tem uma força própria, que é a graça de Deus. É Deus que faz crescer o seu reino, tá? Então não é uma questão só de um esforço humano, tá? Você se lembra que quando havia aquelas divisões lá em Corinto, tá? Um dizia: eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro, né? Aí São Paulo vai dizer, né? Eu plantei, o Apolo regou, mas quem faz crescer, quem é importante, é aquele que faz crescer, que é Deus. Então Deus é aquele que faz crescer o seu reino. Então o reino de Deus tem uma força própria, que é Deus que faz crescer. Então significa o quê? Que eu jamais posso iniciar uma obra de Deus por minha conta. Eu preciso ser enviado para ela, tá? Por isso que a missão sempre brota da contemplação, sempre brota do encontro com Deus, da Marta e Maria, né? Então, eu preciso escutar a Deus, contemplar a Deus, e Ele me envia, e enviando Ele capacita para a missão. Se lembra quando Jesus enviou os apóstolos, o que Ele fez? Deu poder, orientou todas as coisas que eles tinham que fazer, deu autoridade para expulsar os demônios, para fazer não sei o quê, para fazer... Ou seja, Ele deu a autoridade dele, enviou, explicou e enviou. Então, nesse caso, então sim, aí vai crescer o reino de Deus. Aí essa semente jogada tem sentido, tá? Não é eu chegar e jogar a semente do que eu quiser e fazer o que eu quiser. Esse reino vai crescer na medida em que eu sou enviado por Ele, enviado por Deus. Então Deus faz crescer o seu reino na medida que eu também colaboro com isso. Porque aí entra a nossa participação. Eu sou colaborador. E é importante, eu devo fazer isso. Por exemplo, Deus me chamou para ser padre, eu tenho que fazer a minha parte. Eu vou ter que ir para o seminário, eu vou ter que ir para a palavra, né? A graça de Deus é que vai me configurar depois para ser padre, mas eu faço a minha parte. Mas ao mesmo tempo, claro, não sou eu que me escolho para ser padre, é Ele que me escolhe para e me envia para. Aí então, colaborando com esse envio, cresce, né? E acontece, se concretiza a graça. Então, é pequeno, é Deus que faz crescer. E o segundo, aí entra a questão da presença. Essa questão do fermento é interessante, né? Porque o fermento ele é pequeno, ele está no meio, mas ele muda tudo, tá? Aí vem bem aquela questão do nosso testemunho, da graça que age através da nossa presença na fidelidade a Deus. Entende? Então, ali a pessoa vai, na fidelidade, Deus vai agindo, né, através daquela pessoa, e a graça de Deus vai fermentando, né? Ou seja, a pessoa que busca, por exemplo, a pessoa que busca a santidade, ela é assim. Por exemplo, São João Maria Vianney, né, o padroeiro dos párocos, ele foi enviado para uma paróquia muito pequenininha, né? A igreja, acho que é menor que esse meio aqui da igreja. Mas um homem que ele fez? Ele entrou, foi enviado para Ars. O que ele começou a fazer? E era depois da Revolução Francesa, tudo, os maus costumes, paróquia abandonada, né? O que ele entrou na igreja e começou a adorar Jesus, começou a rezar a Jesus e pedir: Senhor, converte esse povo,
converte esse povo. Começou a primeira coisa a fazer, passava horas e horas no início adorando Jesus. Depois fazia muita penitência, né? Na época eles usavam assim, muita penitência. E começou a trabalhar, começou a visitar, começou a rezar, começou a mudar os costumes do povo. O que aconteceu? A graça de Deus se expandiu de uma forma, chegou a um ponto que as pessoas, primeiro que depois ele se tornou padroeiro de todos os párocos, né? De modelo. E as pessoas vinham de Paris, fizeram uma estação de trem para perto lá de Ars, para poder, as pessoas vinham se confessar com ele. E ele atendia horas e horas e horas de confissão. Né? Então veja, o que é? Esse é o fermento. Entende? Santa Teresinha, por exemplo, dentro do Carmelo, né? Ela fermentou o mundo inteiro. Deus fermentou o mundo inteiro através do testemunho dela, né? Uma vida escondida, mas que foi o fermento da graça, da busca da santidade, daquele fazer aquilo que Deus está pedindo com muito amor, pequenas coisas, e Deus fermentou o mundo inteiro com o testemunho dela. Então aqui tem ensinamentos muito práticos para nós, né? Então, claro, buscarmos primeiro em Deus, né? Também percebermos que não somos nós que fazemos crescer, então não devemos nos apegar nunca a sucesso, né? Porque é Deus que faz crescer. O que a gente tem que se preocupar é fazer o que Deus pede, né? Aí você pode fazer uma pregação, parece que não deu nada, mas de repente lá depois a gente vai ver que foi importante aquilo lá que foi feito. Tem uma história engraçada, né? Que é assim, antigamente, então os padres eles faziam longas sermões, né? Com muitos escritos, né? Muitas folhas e tal. E um dia na paróquia do padre lá, uma paroquiana começou a se perder. Ela começou a não rezar mais, e não se confessava mais, e não queria mais saber. E aí o padre, preocupado, começou a rezar, e começou a caprichar mais na homilia, falar, e nada. Aí um dia já estava quase desistindo já, e aí ela veio se confessar, né? Depois da missa. Aí o padre, assim, né? Mas o que, né? Depois, o que lhe tocou, né? Ah, padre, quando o senhor disse assim, vamos virar a página. Ele estava lendo o sermão, né? Virou, agora eu vou virar a página. Quando ele falou isso, a mulher resolveu se confessar, né? Então já não tinha nada a ver com o que ele estava falando, né? Quer dizer, Deus se utilizou de uma coisa muito simples para tocar o coração da pessoa. Não significa que a gente não tem que preparar a homilia, não é isso, né? Mas em que Deus se utiliza dessas coisas, tá? O importante é que a gente se dê conta disso, né? Que a gente é um colaborador, e essa colaboração ela é fundamental, né? Deus quer isso, mas sabendo, é Ele que faz crescer. Sem Ele não cresce nada. E tomarmos a peito que o sincero desejo da santidade de vida. Buscar essa santidade de vida, porque isso, quando nós buscamos a santidade, nós nos tornamos fermento da graça de Deus. Vamos fazer um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.